Oi, pessoal. Vamos retornar a nossa live aqui. Conseguimos manter contato com a doutora Camila e já vamos estar dando início à nossa live. A gente pede desculpa aí pelo atraso e já vamos estabelecer o contato com ela aqui. Só um minuto. São essas ferramentas atuais que deixam a gente, deixam a gente em estado de pânico com isso. Imagina se fosse uma sustentação oral no tribunal, né? Ainda bem que é uma simples live, onde a gente pode estar aqui já testando. Né, Marcelo? Aí, Bruno, vamos entrando aí, para a gente estar compartilhando desse momento aí de bate-papo com a doutora Camila. Olha, tá aparecendo aqui que tem a solicitação, é só assim. Ai, vamos ver, calma, doutora. Boa noite, Rafael Braga. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marina. E aí, Bruno, obrigado pela presença, por estar podendo compartilhar com a gente, tá? Nós já estamos estabelecendo contato. Marcelo, a gente vira dependente mesmo, né? E fica em estado de pânico. Ainda bem que isso é uma live, não é sustentação oral, porque senão a gente já ficaria aqui numa situação de saber como que comportar numa situação dessa, né? A doutora Camila, ela está tentando contato através de um outro celular, porque ela está com problema de conexão lá em Belo Horizonte. Vai falando o que nós preparamos para... Nós vamos estar conversando aí sobre os reflexos da pandemia no direito do trabalho, né? Sobre a questão dessas novas ferramentas, das audiências virtuais, home office, e já conversando sobre a audiência virtual, é um grande dilema, um grande desafio, tal qual esse eu estou vivendo agora, né? Tentando contornar essa situação, estar segurando vocês aí, até que a doutora Camila possa estabelecer uma conexão e entrar para estar conversando conosco, tá? Anteriormente eu estava conversando com ela, às 6 horas estava tudo ok, e de repente eu acho que ela teve um problema de conexão lá no tribunal e ela está tendo dificuldade. Acho que é, né? Aqui, ó. Isso, vamos convidar. Agora deu certo. Sim, parece que vai dar certo. Vamos lá, eu acho que agora conseguimos contato com ela. Eu acho que ela já vai entrar. Oh, meu Deus! Oh, doutora Camila! Mil perdões! Mil perdões! Mil perdões! Fala a verdade, doutor Kleber. Não, o tribunal, a conexão do tribunal parou aqui. Então, não consigo de jeito nenhum. Mas agora avisou todo mundo? Vamos que vamos. Vai ser pelo Instagram? Já. Nós já comunicamos lá no Facebook que, diante desse problema de áudio, a gente está transferindo isso aqui para essa plataforma, para o Instagram. E o doutor Kleber, olha, mil perdões mesmo, viu? Mas é o problema aqui do tribunal, a conexão do tribunal é péssima, mas eu estou trabalhando aqui, então não tem como fazer de outro jeito, né? Sim. Mas olha, eu peço desculpa a todos que estavam aí há mais de meia hora aguardando,
Mas é o negócio seguinte, direito é mais ou menos, direito do trabalho eu sou mais ou menos. Tecnologia é zero, viu, doutor Kleber? É por isso. Quanta modéstia, viu, doutora Camila? Direito do então trabalho vamos lá, é 10. doutor Kleber. Tecnologia a gente pode estar empatando, mas direito do trabalho é insuperável, viu? Meu Deus, sei. Então, vamos lá. Pessoal, nós estamos dando início à nossa live, tá? Com a doutora Camila, né? A doutora Camila Guimarães Pereira Zaidler, uma grande amiga, né? Desculpa tá tratando a senhora como amiga, mas essa é a minha consideração que eu tenho pela senhora. Uma grande amiga, né? Foi juíza aqui em Pouso Alegre, juíza na Vara do Trabalho em Santa Rita, é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, é a segunda vice-presidente, formado na Universidade, na USP, na São Francisco, foi professora aqui em Pouso Alegre, foi minha professora na especialização de Direito do Trabalho aqui em Pouso Alegre, na Faculdade de Direito do Sul de Minas, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Paraná. Então, é uma grande satisfação, é um grande prazer estar conversando com a senhora e para a gente estar com os amigos aí, revivendo, né, esse momento e estar conversando sobre os reflexos da pandemia no direito do trabalho. Então, essas são as minhas considerações finais e eu agradeço já o convite pela senhora ter aceito. Eu é que agradeço, mais uma vez, me penitencio perante todo mundo, principalmente perante o senhor, o seu escritório todo, mas para a gente ver como esse trabalho remoto na pandemia é complicado, entendeu? Sim. Porque não é só outro dia aqui no tribunal, na sessão da terceira turma, teve um desembargador que não conseguiu entrar. Nós julgamos Exatamente. todos os outros processos, menos aqueles que ele era relator, revisor e terceiro votante. Então, é uma coisa assim que... mas eu quero, primeiro, me penitenciar, pedir desculpas, agradecer mais uma vez o convite. É um prazer enorme estar aí falando para nossos queridos amigos, especialmente de Pouso Alegre, mas eu sei que Paris e França também estão assistindo a gente, viu? Paris, olha só. Lisboa. Já estava desesperado. Mãe, você não está fazendo negócio direito aí. Então, agradecer, é um prazer. O senhor sabe que o seu pai era uma pessoa que eu admirava não, ainda admiro demais, um grande advogado trabalhista, o senhor seguiu os passos dele, e ele, lá onde ele estiver, ele está orgulhoso vendo esse trabalho realizado pelo senhor. Então, é um prazer estar aqui, e embora toda essa confusão, né? Sim. Muito obrigado pelo carinho, pelas considerações ao meu pai. Fico muito, muito feliz e muito grato por essa consideração com a senhora. Tá? E daqui de Pouso Alegre, tão logo foi feito o convite, quero colocar aqui de público, tão logo que eu formulei esse convite para a senhora de imediato aceitou, né? Então, o que mostra essa grande pessoa que a senhora é, né? Esse grande caráter. E aqui em Pouso Alegre somos todos gratos e a senhora tem uma legião de fãs enorme aqui em Pouso Alegre. Né? Muito obrigada. Então, vamos lá. Tá? Para a gente começar, porque agora pelo Instagram aqui o tempo é limitado de 1 hora, então vamos fazer um bate-papo aqui. Né? Perfeito. Então, nesse mundo hoje, né, nesse novo mundo que a gente está vivendo, com essa questão da pandemia, com o trabalho remoto, com novas relações de trabalho, né, então já vamos começar falando aqui um pouco dessa questão do trabalho remoto, que é alguma coisa que a gente já enfrentamos nesse momento aqui. Né? O trabalho remoto, ele era uma das formas, das modalidades, né, de contrato de trabalho. E hoje ele passou a ser uma grande massa, e na nossa profissão, na área jurídica, passou a ser uma necessidade, né, passou a ser, ou melhor, passou a ser uma realidade. Né? Então, qual que é a visão da senhora? A senhora acha que o trabalho remoto ele passa a ser uma situação efetiva, uma situação concreta,
pós-pandemia, já vamos falar pós-pandemia. Ou esse trabalho remoto, ele cessa com a pandemia, né? E como que a senhora vê a questão do trabalho remoto para o empregador tomar né? Como que o empregador vai fiscalizar o trabalho remoto pelo empregado quanto às questões de segurança do trabalho? Pois é, na realidade, o trabalho remoto, aqui no tribunal já estávamos até utilizando. Muitos assistentes com os processos eletrônicos, eu tinha assistente trabalhando de outras cidades, até de Divinópolis, né? Eu tenho um assistente que atualmente é meu assessor, trabalhava de Divinópolis. Mas o problema, eu não acredito que vá passar a ser, o trabalho remoto vai ser uma constante após a pandemia. Porque, inclusive, o CNJ soltou essa semana, né, dizendo que o trabalho físico poderia começar a retomar paulatinamente a partir do dia 15 de junho. O CSJT lançou uma portaria hoje ou ontem, dizendo que, na verdade, na Justiça do Trabalho vai depender ainda de um estudo feito por uma comissão criada por eles. Então, e como o senhor sabe também, nós estamos enfrentando um problema com as audiências de instrução. Sim. Né? Por quê? Porque, por exemplo, houve até um movimento da ABRAT com a MAT, a Associação Nacional dos Advogados Trabalhistas, com a Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, com o tema audiência fora do foro é desaforo. Né? Então, até ficou assim, porque realmente uma audiência de conciliação, uma tentativa de conciliação, uma audiência na fase de execução. Agora, uma audiência de instrução realmente é complicado. Muito complicado, muito. Porque, por exemplo, primeiro, como é que nós vamos saber se a testemunha, as partes têm acesso? O senhor viu aqui, a vice-presidente do tribunal não conseguiu entrar. Que o tribunal aqui deu problema no site do tribunal, deu problema na internet do tribunal. Então, imagina alguém lá na roça. Outro dia, uma colega postou no nosso grupo, no grupo do Brasil inteiro, que ela estava fazendo uma audiência, estava ouvindo o reclamante, não era instrução. E aí ela não conseguiu ouvir o reclamante, de tanto que as galinhas e os galos cantavam. Ele estava não sei aonde. Então, assim, é complicado. Então, eu acho assim, que pode-se. Até tem gente elogiando, falando, o trabalho remoto é bom, realmente, eu não tenho o problema do deslocamento nas grandes cidades, não perco horário no trânsito e tudo mais. Mas eu acho que numa audiência de instrução fica muito difícil. Muito difícil. Porque a boa-fé processual teria que prevalecer. E a gente não sabe. Porque eu estou falando com o senhor aqui. E se tem uma pessoa atrás do celular, o senhor está me fazendo pergunta, e a pessoa está fazendo assim, não, sim. Então, é difícil, né? É muito complicado. E essa questão das audiências virtuais, né, principalmente da questão da audiência de instrução e julgamento, que é a que demanda uma maior preocupação, né? A OAB mesmo de São Paulo entrou com um pedido junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, porque lá eles estavam determinando a realização das audiências de instrução e julgamento. E mesmo que o advogado manifestasse pela sua impossibilidade, né? Porque nessa resolução do CNJ fala que bastaria a parte, né, não concordar. E a posição do tribunal veio no sentido de que tem que demonstrar a sua real impossibilidade. Né? Mas a sua real impossibilidade ela já vem diante de uma série de circunstâncias, como são essas questões práticas que a senhora colocou, né? Da dificuldade de acesso. Você vê, nós estamos falando aqui de duas cidades, em princípio, bem estruturadas, Pouso Alegre e a senhora na sede do tribunal, né? E tivemos dificuldade de contato, dificuldade de acesso. Então, imagina essa uma pessoa na zona rural com dificuldade e tudo mais, né? Então, essa é uma grande dificuldade, é uma situação
que para nós, operadores do direito, a gente fica extremamente preocupado para saber como que será a posição do jurisdicionado, porque não são todos que têm essa boa disposição que a senhora sempre demonstrou quando juiz e está demonstrando agora dentro de uma situação dessa dificuldade de acesso, né? Então, isso é muito complicado, né? Esse prosseguimento das audiências, a realização das audiências de instrução de modo virtual, né? Mas a senhora acha que isso é um caminho sem volta? A audiência virtual, da mesma forma que foi o PJE, né? O processo eletrônico, que hoje é uma realidade. E essas audiências que estão sendo realizadas hoje de forma virtual, a senhora acha que veio para ficar com as adaptações ou é um momento passageiro? Não, eu acredito que com o PJE veio para ficar. Mas aí teria que, por exemplo, agora nós não podemos ter o contato físico por conta da Covid. Sim. Mas eu já fui depor como testemunha na Justiça Federal numa carta precatória, e aí a audiência foi virtual no seguinte sentido: tinha o juiz deprecado, eu fui depor perante o deprecado, mas o juiz deprecante estava me ouvindo virtualmente, entendeu? O juiz deprecado só ficou na sala porque tinha advogado, tinha partes, eu como testemunha, mas o juiz deprecante fez toda... Não tem mais carta precatória, né? Então, mas isso, numa audiência realizada lá na Justiça Federal, então, quer dizer, sabendo que eu iria ser ouvida sem estar sendo influenciada por ninguém e tal. Então, eu acredito que as audiências precatórias, as cartas precatórias inquiritórias, pelo menos na Justiça do Trabalho, é uma realidade. Porque o senhor entra em Pouso Alegre, numa das varas de Pouso Alegre, pede para ser ouvido uma testemunha aqui. E simplesmente a gente conecta tudo, o senhor faz perguntas para o juiz faz perguntas para a testemunha, ela responde olhando o juiz, mas aí na sala de audiências de uma vara aqui de Belo Horizonte, entendeu? Porque o problema que eu encontro, que não acho que é má vontade dos advogados dizendo não quero fazer audiência, é esse problema agora. Onde vai ser feita? Vai ser feita... Onde a testemunha vai ser ouvida? No escritório do advogado, da parte? Exatamente. Só lembrando aqui, para a gente retratar as situações, né? Nós que vivemos o dia a dia nas audiências, no fórum, há anos atrás, a senhora não vai se lembrar, numa audiência com a senhora, a testemunha era uma audiência que estava demandando já há algum tempo, e a testemunha pediu para ir ao banheiro, né? E a senhora falou que poderia ir com a presença, né, de um policial que sempre ficava lá no saguão da Justiça do Trabalho. E assim foi, a testemunha foi ao banheiro e voltou e prosseguiu normalmente. Imagina hoje, dentro de uma situação dessa, num processo, numa audiência virtual, a testemunha falar pedir para ir ao banheiro, que o depoimento está se passando muito tempo, a testemunha sai para ir no banheiro e não volta mais, né, doutora Camila? Pois é. Ou então alguém no meio do caminho fala no ouvido dela como depor. Então é complicado, doutor Kleber. A gente entende, né? É muito complicado. Exatamente. E referente, agora a gente, falando do trabalho remoto, né, especificamente, né, não falando agora da audiência virtual, do trabalho remoto, o funcionário que a empresa disponibiliza toda a estrutura para ele estar trabalhando em casa, né? Nós não estamos falando aqui de audiência virtual de advogado. Um funcionário que está trabalhando em casa. Como que a senhora vê a questão da fiscalização
e das questões de segurança do trabalho, né? A questão de ergonomia, como que o empregador vai saber se o funcionário, de fato, ele está trabalhando sentado numa mesa, não está lá, né, deitado no sofá, de qualquer forma, para depois vir reclamar a questão de ler, tendinite, né, de uma doença ocupacional. Como que a senhora vê isso, a posição do empregador para fiscalizar a segurança do ambiente de trabalho? Não, é extremamente complicado, porque inclusive aqui no nosso próprio tribunal, o que nós fizemos? Colocamos várias lives, aliás, estamos fazendo, o direito de trabalho, o direito de processo de trabalho está fazendo mais live que cantor sertanejo. Todo dia tem, todo dia e toda hora. Todo dia e várias, né? E várias, mas, exatamente. Mas isso é muito bom, né? É muito bom, sim, porque democratiza o ensino, democratiza exatamente. o conhecimento. Anteriormente, por exemplo, vou fazer um seminário aqui em Belo Horizonte, mas teria que todo mundo se locomover para cá. Então, nesse ponto, eu mesmo já participei de uns 3, né? Agora, nesse período, com a senhora sendo expositora aí, com pessoas do Brasil inteiro e cada um na sua localidade, né? Exatamente, né? Mas então, por exemplo, esse é um problema que o senhor tocou muito grave, porque além da segurança, da ergonomia, por exemplo, o que o tribunal fez? O tribunal colocou várias lives com o pessoal da segurança e da saúde do trabalhador, com dicas para ergonomia. Quer dizer, então, o que o trabalhador teria que fazer? Fazer o mesmo, né? Fazer tipo um roteiro de como se posicionar, posição do pé, altura do visor, tudo mais, tal. E até pegar a assinatura do empregado, que ele teve ciência, que ele tomou ciência dessas normas, de como proceder. Mas a fiscalização fica difícil, né? Como é que o senhor vai entrar no domicílio do empregado? Né? Sim, exatamente. Né? Como que vai... Porque ainda que tenha essa orientação e ele tenha assinado, mas como que o empregador vai fiscalizar se efetivamente exatamente, está sendo... é o mesmo caso do EPI na insalubridade. Né? Que não basta fornecer, tem que fiscalizar. Então, fica muito difícil. E, inclusive, depois, eu vou mais além, doutor Kleber. Eu pergunto ao senhor, e um acidente do trabalho? Sim. Que pode acontecer em casa? Como é que fica essa prova? Para provar que foi durante o período que ele estaria trabalhando aconteceu um acidente do trabalho, né? Típico acidente do trabalho. Então, é muito difícil, muito difícil. É uma situação que o direito do trabalho, né, e nós vamos enfrentar toda essa situação e debater sobre essas novas dinâmicas, né, esse novo cenário, né, que tudo isso como se descortina aí na frente. Nessa questão, né, e continuando na questão do trabalho remoto, já que o trabalho remoto ele pode ser desenvolvido em várias localidades, né? Como que a senhora vê a questão do princípio da territorialidade, né? Quanto à questão do trabalho remoto? Se uma hora ele está em Belo Horizonte, outra hora ele está aqui em Pouso Alegre, outra hora ele está em São Paulo, né? E o empregador, da mesma forma, dessa questão da ergonomia, ele fica difícil de fiscalizar efetivamente onde o funcionário está, né? Sim. Como que a senhora enxerga essa situação? Não, é muito complicado, inclusive para efeito de convenção coletiva, né? Exatamente, para efeito de convenção coletiva. Para efeito de convenção coletiva, mas aí nós vamos ter que se basear no local, eu acho que de sede da empresa, para efeitos de convenção coletiva, porque senão, como é que vai? Nós temos funcionários trabalhando no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Sim. Pode muito bem estar trabalhando online lá de Paris, que nem exatamente. Agora eu vi que o Caio entrou só agora. Está lá acompanhando. E a Amanda a senhora. também entrou só agora, tá sabendo? Então, pode trabalhar de Lisboa, mas
sem brincadeira, o Caio, quantas vezes, o trabalho dele é remoto mesmo, quantas vezes já veio passar férias aqui no Brasil e continuou trabalhando para a empresa lá em Paris? Então, isso é complicado. A parte do direito, nós vamos ter que evoluir a jurisprudência e tudo mais nesse sentido, né? Com certeza. Referente à Covid, né, como doença ocupacional, né? Essa é uma outra grande debate, porque se alardeou que o Supremo havia decidido que a Covid é uma doença ocupacional. E muito pelo contrário, ele não decidiu nada disso, né? O Supremo decidiu que o artigo, me parece o 29, né? O artigo 29 da medida provisória é inconstitucional por lá taxar que a Covid não seria uma doença ocupacional, né? Como que a senhora enxerga essa situação, que isso irá ocorrer daqui para frente, né? Quanto à questão da prova, né, por parte do empregado e do empregador sobre uma doença ocupacional? Mas primeiro passa por um aspecto. Para a Covid ser considerada equiparada à doença profissional, o que ela tem vários requisitos, porque o acidente de trabalho e a doença profissional tem vários requisitos para ser considerado. Então, além de ser em razão do trabalho, ela tem que gerar morte, perda ou redução da capacidade. Então, não basta pegar... Estar acometido. Não, até porque, assim, eles dizem que a pessoa, a vítima da Covid, pode até ficar com sequelas. Mas essas sequelas, para o direito do trabalho, para a questão de fazer jus à estabilidade, teria que gerar, na realidade, uma redução, o que a lei fala? Perda ou redução permanente ou temporária da incapacidade de trabalho. Então, porque senão não adianta a gente discutir, não é só pegou Covid, está com acidente, é doença profissional, é doença ocupacional. Ela tem que gerar uma incapacidade. Mas aí é tudo muito também difícil a prova, né? Porque como é que eu vou provar? Como é que eu vou provar que eu peguei em decorrência, por exemplo, eu estou vindo trabalhar aqui no tribunal. Eu estou vindo por quê? Porque uma das partes da vice-presidência, a segunda vice, são os precatórios que ainda são físicos. Nós vamos mudar agora, vai passar a ser virtual também, vai ser PJE, mas eles são físicos. Então, precisa da minha assinatura para liberar. Tanto nos ofícios, como nas requisições, ou para iniciar o precatório. Então, eu estou vindo. Eu não tenho 60 ainda, estou quase lá. Mas eu tenho pressão alta. E se eu pego a Covid e o pior acontece? Mas teria que provar que foi em decorrência de eu estar vindo trabalhar no tribunal. Teria que estabelecer esse nexo, né? Exatamente. Então, não é assim tão fácil. Não, pegou Covid, é acidente de trabalho. Não é verdade. É toda uma prova e, além do mais, tem que gerar incapacidade para o trabalho ou, infelizmente, a morte, né? Até porque há uma correlação das pessoas entenderem, né, que o portador, a pessoa que está com a Covid, já está condenada à morte, né? Não, felizmente não é nada disso, né? Não. A gente tem muito... Nós estamos tendo os casos de pessoas recuperados. recuperadas são muito maiores do que as vítimas em si. Com certeza. Quanto à questão da Covid, também na área médica, né? Na área hospitalar, os médicos, né? Que, em tese, eles estão mais expostos ao risco, né? Tem a mesma dificuldade também de provar também o nexo causal, mas por eles estarem mais expostos ao risco, a senhora entende que poderia se aplicar a teoria da responsabilidade objetiva, a teoria do risco nessa atividade? Pois os profissionais da saúde realmente é uma situação muito delicada. Esses que estão atuando na frente, né, da doença, da Covid.
Porque, é claro, a gente tem uma estatística aí de quantos médicos, quantos enfermeiras também que estão nessa frente de combate, pegaram a doença e muitos, inclusive, vieram a falecer. Então, mas aí, e o risco da profissão, como é que fica também? Né? Porque tem essa. A profissão deles já envolvia esse tipo de risco. Então, assim, nós teremos muito trabalho daqui para frente ainda, doutor Kleber, muito trabalho, para a gente fixar uma jurisprudência, para a gente fixar um entendimento. Isso ainda vai levar muito tempo. Essas ações ainda nem estão chegando na Justiça do Trabalho. Mas eu vi no site do tribunal hoje, depois quem tiver interesse para verificar... Eu vi também. Deferiu horas extras em razão do trabalho remoto. Está no site do tribunal, nas notícias, logo no início. As notícias no site do nosso tribunal, trt3.gov.trt3.jus.br. Justamente deferiu horas extras pelo trabalho em remoto. Provou que ele ficava mais tempo à disposição, né, da empresa. Então, é uma questão de prova, né, doutor Kleber? Sim, né? Até o trabalho remoto, eu acho que, efetivamente, ele demanda, ele exige, né, mais atividade laborativa do profissional do que, propriamente, se fosse no ambiente de trabalho, né? Se nós perguntarmos para todo mundo que está ouvindo aqui, inclusive para o senhor, nós todos estamos trabalhando muito mais nessa pandemia. Com certeza, muito mais. Porque, na realidade, você acaba tendo que ficar conectado em WhatsApp, em e-mail, muito mais tempo. Então, o que acontece? Eu quero meu direito à desconexão. Outro dia eu vi uma palestra nesse sentido. O meu direito à desconexão, né? Ficar todo o tempo conectada também, né? Porque essa questão dessas ferramentas, hoje, a gente fica 24 horas plugado, né? A gente fica Exatamente. 24 horas conectado, né? Exatamente. Isso, os números que a senhora falou que viu no site do tribunal, eu até vi hoje, né? Mas era um outro número que eu achei muito interessante, porque falando que segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, nesse período de pandemia, já houveram 1.700 novas reclamações trabalhistas. Dessas 1.700, 184 relacionado especificamente à Covid, à doença ocupacional, né? E 1.500 tratando de não pagamento das verbas rescisórias, né, decorrente da crise econômica e disso tudo, né? E desses, em Minas, está, infelizmente, na frente, né? Com esse dado do tribunal, Minas ocupa o primeiro lugar com 290 ações, seguido pelo Rio, São Paulo e por aí vai, né? Nós vivemos hoje essa crise econômica, né, com reflexos que a gente não sabe até onde isso irá, né? 1 milhão, né, segundo dados do CAGED, mais de 1.100.000 postos de trabalho foram fechados no Brasil, né? Em Minas, cerca de 89.000 postos de trabalho, né? Como que a senhora enxerga essa situação desse momento econômico e os reflexos que isso haverá no direito, né, na Justiça do Trabalho e no direito do trabalho? Pois na realidade, a economia está sofrendo realmente, e isso impacta de perto e de forma bem mais acentuada o micro e o pequeno empresário, né? Sim, Os MEIs, os empresários individuais, porque as grandes empresas, ela tem uma gordura para queimar ainda e consegue, né? Os grandes magazines, as multinacionais, elas ainda conseguem. Mas os pequenos empresários estão enfrentando exatamente
esse problema. Então, uma solução, a princípio, que o governo já estipulou através de medidas provisórias, foi, além do auxílio emergencial, né, que os trabalhadores estão recebendo, que são 3 meses para aqueles que R$ 600, e sendo que mães que são sozinhas, ainda elas ganham o dobro, 1.200. A princípio seriam 3 parcelas. O governo já disse que vai poder prorrogar por mais 2, porque ele está vendo que só 3 parcelas nós não vamos conseguir superar a crise. Além disso, veio o auxílio emergencial, tinha me faltado o nome. Além disso, veio a medida provisória 936, com o programa emergencial da manutenção do emprego e da renda, que ele prevê a suspensão temporária do contrato de trabalho e do salário por até 90 dias, através de acordo individual escrito entre trabalhador e empregado, como ele também vê, isso é a redução proporcional da jornada do salário, como ele também vê a suspensão temporária do contrato, prevê também a suspensão temporária do contrato pelo prazo máximo de 60 dias, que pode ser fracionado em 2 períodos de 30. Quer dizer, essa é uma solução que nós encontramos para o momento, né? Que o governo já deu para o momento a suspensão por um prazo máximo de 60 dias e a redução da jornada proporcional com a redução do salário por 90 dias. Mas a gente sabe que não sabemos se até esse prazo a pandemia terá realmente passado. Então, não sabemos quais serão os próximos passos do governo, né? Além, é claro, dele estar oferecendo financiamento com taxas e juros reduzidos, né? Para os micros, pequenos empresários. Mas uma coisa que nós, como população em geral, como consumidor, o que nós podemos fazer? Em vez de comprar num magazine... O comércio em Pouso Alegre, só para saber, o comércio em Pouso Alegre já reabriu, né? Sim. Pouso Alegre está todo reaberto. Aqui já faz uns 20 dias que já está praticamente tudo funcionando normal. Inclusive o shopping, não é? O shopping parece que abriu, questão de 2 semanas também. Então, mas em vez de eu comprar num grande magazine no shopping, eu vou comprar na lojinha do meu bairro. Exatamente. Entendeu? Do pequeno consumidor que gera essa renda. Exatamente. Eu vou comprar na padaria da minha esquina. Eu não vou numa grande rede. Então, eu acho que também isso faz a diferença, nós termos essa consciência de ajudar aqueles pequenos empresários que estão no nosso bairro, que a gente tem contato direto, né? Sim, é uma forma de tentar ajudar também. É uma forma de fomentar a atividade econômica e de dar, dar sustentação a essas atividades que empregam, né, um número infinito de pessoas. Com certeza. O CNJ, ele determinou, a partir do dia 15, agora de junho, né, o retorno às atividades normais, né, o restabelecimento do fórum, a abertura da justiça e tudo mais, né? Como que a senhora aí como desembargadora, como segunda vice-presidente do tribunal, como que a senhora acha que isso acontecerá, né? Porque nós, a gente que milita lá na Justiça do Trabalho, no Fórum, etc., a gente vê que em todos os dias, né, nos dias das audiências, há uma aglomeração de pessoas, né? E as audiências, normalmente, né, as pautas são extensas e há um volume grande de atraso das audiências que gera o acúmulo de pessoas, né? Como que o tribunal vai determinar a reabertura dos fóruns, ou a pauta de audiências, o entra e sai das pessoas nos prédios públicos? Como que você está vendo isso aí? Na realidade, o CNJ,
publicou essa norma, mas o CSJT publicou outra, né? Dizendo que o CNJ ele é para toda a justiça, excetuando o Supremo e o Tribunal Eleitoral, se não me engano, mas hoje saiu uma do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do CSJT, dizendo que, na realidade, vai se fazer uma comissão de estudos para ver como será esse retorno dentro da Justiça do Trabalho, em todas as suas instâncias. Mas ontem nós tivemos uma reunião virtual, a administração, inclusive a nossa corregedora, a desembargadora Ana Morim, acabou de me mandar uma mensagem dizendo que está nos assistindo. Ela participou dessa reunião, participamos os 5 da administração. Então, o que nós analisamos? O seguinte, inclusive, analisando um pedido da Matra, da Associação dos Magistrados, falando em nome dos advogados, dos magistrados, tanto de primeira como de segunda instância. Primeiro que, é claro, tomando toda a precaução, máscara, álcool em gel, aí se fosse possível, até estávamos falando de colocar aquelas placas de acrílico, né? Por exemplo, no balcão da vara, como tem no supermercado, mas nos órgãos públicos já fica um pouco difícil, porque passa pela licitação, nós não podemos sair comprando assim, né? Mas então teria que voltar após isso. O acrílico eu acho meio difícil, mas o máscara, álcool em gel, tudo mais. Mas então o que falamos? Vai ter que prevalecer o bom senso. O juiz de primeira instância não vai poder marcar audiência de 5 em 5 minutos. Ele vai ter que fazer menos audiências. Além do mais, por exemplo, aqui nos prédios aqui em BH, em que tenham duas varas funcionando no mesmo andar. Então, o bom senso vai mandar o quê? Uma faz audiência de manhã, outra faz audiência à tarde. É claro, nós não podemos ter acúmulo de pessoas. Então, mas também, o que nós falamos? Vai ter que analisar a característica de cada cidade, porque Minas é muito grande. Nós temos 800 e tantos municípios e a realidade é diferente em cada cidade também. Né? A senhora lembra daqui de Pouso Alegre, né? O tamanho da pauta, né? O volume de audiências que a senhora realizava, né, por dia, e aqui continua dessa forma. Né? Então, imagina... vai ter que estabelecer, de fato, um espaço muito grande entre a designação de uma audiência e outra. Sim. E além disso, se tiver 2 varas funcionando, 3, igual aqui no Foro, e aí no Foro de Pouso Alegre, 3 varas funcionando, vão ter que chegar num consenso. Uma faz de manhã, a outra faz à tarde, depois inverte. Vai ter que ser nessa base. Não vai poder todo mundo marcar no mesmo período do dia, né? Também. Doutora Camila, nós estamos chegando nos minutos finais aqui, porque pelo Instagram a gente só tem 1 hora. Esse era o motivo que eu gostaria de ter feito pelo Facebook. Meia culpa. Não, é culpa da coletividade, é culpa da tecnologia que nos deixa à mercê e fica refém dessa situação. Tá? Eu quero aqui agradecer, né, a boa vontade da senhora, essa disposição, né, pelo carisma da senhora, pela sua bondade, pela sua inteligência. Imagina. Eu queria que a senhora encerrasse aí, deixando uma mensagem positiva. A senhora sempre foi muito positiva nas suas ações, nos seus ideais de vida. Né? Então, eu já aqui agradeço e as considerações finais estão com a senhora aí. Olha, eu mais uma vez tenho que só pedir desculpas pelo atraso e por termos que mudar da plataforma do Facebook aqui para o Instagram, mas agradeço demais, Dr. Kleber, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada e posso fazer uma propagandinha? Posso? Pode. Na sexta-feira agora, dia 5, a Escola Judicial, da qual eu sou diretora, nós vamos fazer um evento mineiro, um seminário mineiro de processo e direito do trabalho com enfoque na pandemia. Já está no site do tribunal a chamada, inclusive o link para inscrição é gratuito.
Para funcionários e magistrados do nosso tribunal e de outros tribunais, haverá certificação. Para o público em geral, infelizmente, nós não temos condições de certificar todo mundo, mas é um evento que não é porque eu que estou organizando perante a Escola Judicial, mas nós chamamos todos os mineiros, não só os mineiros de nascimento, mas os mineiros de adoção, como eu, que já sou cidadã pouso-alegrense. Então, os ministros confirmados já, ministro José Roberto Freire Pimenta, Maurício Godinho, Luiz Felipe Vieira de Mello e o ministro aposentado Carlos Alberto Reis de Paula, que também é mineiro. Juízes, desembargadores e advogados e membros do MPT. Então, eu gostaria de convidar a todos, porque lá nós vamos explorar vários aspectos. Nós vamos ficar das 8h30 da manhã às 6 da tarde. 20 minutos para cada palestrante e 30 minutos para os ministros. Então, eu acredito que lá nós vamos conseguir abranger mais. Mas, na realidade, eu agradeço mais uma vez e, no meio dessa pandemia, na realidade, a gente tem que procurar, que nem aquele negócio do copo, meio cheio ou meio vazio, né? Sim. Então, a gente tem que procurar sempre olhar para o lado que o copo está meio cheio. Porque, na realidade, doutor Kleber, nós somos privilegiados. Porque nós temos uma família, nós temos um lar, nós temos um trabalho, alguns não muito bem pagos ou não muito realizados, mas nós temos uma fonte de renda, nós temos saúde em primeiro lugar, né? Então, com certeza. Quantos que estão numa situação aí, que morando nas ruas, como enfrentar o Covid? Então, por mais triste que seja essa pandemia, e por mais que a gente, às vezes, não veja uma luz do túnel, nós temos que ver. Então, eu queria citar um verso que o meu querido e amado maestro Roberto sempre falava. Com certeza. Cleómenes Campos. Felicidade é só um momento que dura uma eternidade. Se durar mais que um momento, já não é felicidade. Então, dentro dessa pandemia, estar aqui com o senhor foi um momento de uma grande felicidade para mim. Da gente poder fazer esse bate-papo. E, se quiser, vamos fazer mais vezes. Vamos, sim, com o maior prazer. Mas aí eu testo primeiro no computador do tribunal, viu? Vamos, na próxima vez, faremos um teste piloto. Isso, Mas eu agradeço eu agradeço mais uma vez, mandando um abraço a todos. Eu vi que meu irmão Francisco está assistindo, meus filhos estão assistindo, meu genro em Lisboa está assistindo. Tá vendo? Então, tem muitas perguntas aqui. Sim. Que enviaram interessantes. Aí depois, o senhor vai responder, não sei como é que vai ser, mas... Não, eu passo para a senhora, né? Porque o que tiver aqui das perguntas eu passo para a senhora para estar respondendo e tirando a dúvida aí das pessoas que demonstraram esse interesse, né? De estar participando e já pedindo desculpa pelo todo o atraso que nós tivemos aí, mas isso aí não foi culpa da senhora, não, é culpa da tecnologia, viu, doutor? É a culpa da pessoa que está entre o computador e a cadeira, né? É isso. Doutora Camila, né? Quero, então, encerrar, agradecer, tá? Eu fico muito feliz com as palavras da senhora, né? Nós sempre, enquanto aqui em Pouso Alegre, enquanto trabalhamos juntos, a senhora como juiz, nós como advogada, a senhora sempre teve uma postura, né, muito humana, muito exemplar, e é isso que foi o motivo da realização desse convite hoje. Tá? Então, meus agradecimentos, tá? Espero que a gente se encontre tão logo. Tá bom? Se Deus quiser, para um abraço, né? Para um abraço. Exatamente. Né? Então, olha, mais uma vez, muito obrigada. E eu guardo assim, as melhores lembranças de Pouso Alegre, tanto dos advogados, dos amigos que fiz aí, em Santa Rita do Sapucaí também. Com certeza. Né? Onde eu fiquei 5 anos. E eu mantenho a minha casa aí, eu estou sempre aí. Quem bebe água do Mandu não vai embora. Né? Não sai mais. É isso não mesmo. Sai mais de Pouso Alegre. Né? Muito então, obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço, tá? Um abraço, Beijo, uma boa noite. Boa noite. Beijo
Fiquem com Deus. Deus abençoe. Saúde e paz a todos. Para nós todos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Muito obrigado. Obrigado.